Bom dia para todos, sejam bem-vindos nesta manhã na casa do Senhor. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé e, como costume, dá uma viradinha aí, dá um tchauzinho, cumprimentando seu irmão, sua irmã, que está próximo de você. Uma alegria nós estarmos mais um dia na casa de Deus. E com certeza é um tempo de recebermos as bênçãos, do Senhor sobre nós. Domingo é o primeiro dia da semana, então com certeza nós podemos renovar o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. E eu quero dividir com os irmãos um versículo da palavra de Deus que está em João, capítulo 14, verso 27, que fala algo tão especial para nós, porque muitas vezes a gente passa tantas coisas durante a semana e tem palavras que realmente são como um bálsamo no nosso coração. Palavras do Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, e Ele mesmo disse as seguintes palavras: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Amém, queridos? Você pode, eu sei que alguns estão aí pertinho, fala para quem está do seu lado, mesmo de máscara, não tem problema. A gente fala tanta coisa, fala assim, não tenha medo, Jesus está com você. Não tenha medo. E é uma verdade, né? A gente não pode só falar da boca para fora, né? Mas é palavra de Jesus. Ele mesmo disse, olha, não se perturbe. Quantas coisas às vezes perturbam o nosso coração durante a semana? De repente você passou por uma experiência dessa, recebeu uma notícia, alguém falou uma coisa que deixou você chateado, de repente alguém fez alguma coisa contra você, né? Porque acontece, para te prejudicar, coisas desse sentido, ou coisas que você pensou em fazer, mas não conseguiu, aí vem aquela frustração, vem aquela decepção, né? No sentido, puxa, eu devia ter feito, não consegui, não deu tempo, coisas que às vezes chateiam o nosso coração, mas Jesus está dizendo, né? Não se perturbe, não deixa nada perturbar você, nem tenha medo, pense na paz que Jesus nos deu, né? Ele não vai dar, Ele já nos deu, então a gente tem que desfrutar dessa paz. E a gente manda embora, né, toda a perturbação, toda a angústia, todo o medo. Como? Ouvindo a palavra de Deus, estando aqui, né, se alegrando com os irmãos. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Aí, sabe, tudo aquilo que traz angústia para o nosso coração, tenho certeza que se você entrou assim, dessa maneira, tudo isso vai embora. Porque nós estamos na presença do nosso Deus, do Senhor Jesus, que prometeu, deixo-vos a paz. Então, que você nesta manhã declare isso, fala, Senhor, eu quero desfrutar dessa paz, eu quero viver essa paz, não quero deixar nada, sabe, arrancar essa paz do meu coração. Que seja assim a sua oração. Vamos orar, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, aquiete o seu coração um pouquinho e expresse, né, nessas palavras. De repente Deus já está ministrando algo no teu coração. E é o próprio Senhor Jesus Cristo que diz: deixo-vos a paz. Então peça isso ao Senhor. E você também tem o privilégio já de pedir essa paz já para a próxima semana que vai vir. A gente não sabe quais são as lutas, né? Quais são as dificuldades. E aí você pode dizer: o Senhor é uma promessa e eu quero viver isso. Não sei como serão os meus dias, mas eu quero desfrutar dessa paz que o Senhor pode nos dar. Que nada venha roubar essa paz. E essa paz é a presença de Jesus. E Ele está aqui, com certeza. Você não precisa se preocupar, você não precisa viver angustiado, você não precisa viver com medo, porque é uma declaração que Ele fez.
deixo-vos a paz. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, Senhor. Nós queremos Te glorificar, Te exaltar nesta manhã, porque o Seu povo se reúne, ó Pai, para adorar ao Senhor. Ó Deus, como é bom iniciar a nossa semana da melhor forma, que é na Tua casa, que é receber uma palavra ministrada ao nosso coração, que é juntos, ó Deus, adorando ao Senhor. Não tem forma e jeito melhor do que começar a nossa semana do que estamos fazendo aqui, Pai. Por isso, ó Deus, nós entregamos nas Tuas mãos esse culto, que tudo seja dirigido pelo Senhor, que Teu Espírito Santo esteja no controle de nossas vidas, dos voluntários, de todos nós, ó Deus, que estamos aqui servindo ao Senhor, da banda, ó Deus, de louvor, da equipe de multimídia, do estacionamento, da recepção, dos intercessores. Tem muita gente, Pai, envolvida no culto nesta manhã. E ó Deus, e que cada um de nós sejamos usados pelo Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que viemos nesta manhã para adorar ao Senhor e para edificar a Tua igreja. Que cada um de nós sejamos edificados, Pai, com tudo que vai acontecer. Nós sejamos instrumento em Tuas mãos, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós também queremos pedir ao Senhor que o Senhor com certeza vai realizar esta promessa no nosso coração. Esta promessa, ó Deus, aonde o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: deixo-vos a paz. Talvez, ó Deus, alguém entrou aqui, já saiu de casa amargurado, triste, confuso, saiu brigado, alguma coisa de repente aconteceu no trânsito, a caminho para a igreja, não sei, mas nós pedimos ao Senhor que a paz possa reinar nos nossos corações, Pai. Que a paz que o Senhor declarou, que o Senhor disse que é uma promessa, possa ser maior do que qualquer problema que possa existir nas nossas vidas. Porque sabemos, ó Deus, que os problemas, o inimigo, muitas vezes quer roubar a nossa paz. Mas em nome de Jesus, nós declaramos que estamos e vamos viver cada dia mais esta promessa que o Senhor Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz. E nós recebemos essa palavra. Não vamos permitir, Pai, nada atribular o nosso coração, nada nos entristecer, porque a paz que o Senhor nos dá é maior do que qualquer coisa, Deus. E que assim tudo complete a Tua obra nas nossas vidas nesse dia. Obrigado por essa oportunidade de estarmos na Sua casa. Também queremos confessar nossos pecados, pedir perdão, ó Deus, por alguma falha que cometemos, talvez distraídos ou sem intenção, mas alguma coisa que de repente desagradou ao Senhor. Nos perdoa, purifica o nosso coração, que o Senhor nos limpe, ó Deus, por completo, a nossa mente, o nosso coração. Traz, ó Deus, santificação para a nossa vida, para a Tua igreja, Pai, para que tudo que nós fizermos venha honrar e glorificar o Teu nome. Obrigado, ó Deus, por tudo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Se você crê, aplauda o Senhor e vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela possa invadir os nossos corações nessa manhã. Quero te convidar junto conosco a louvar esse hino. Ele diz: Senhor, eu me rendo. Então que nessa manhã os seus planos, projetos, tudo aquilo que você vem colocando na presença de Deus, apresenta a Ele nesse louvor. Fala: Senhor, tudo isso que eu venho apresentando lá no meu quarto, tudo isso que eu venho orando nessa manhã, eu venho te entregar, eu venho me render aos teus pés, porque eu confio em ti. Então vamos louvar juntos, amém? Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
pode passar o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus, nós nos lançamos aos teus braços, Senhor. E nós não encontramos o nosso refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Aplauda o Senhor, amém? Amém, glória a Deus. E essa canção fala de nós nos rendermos ao Senhor. E agora nós vamos ter um período de intercessão. Queria convidar o irmão Ronaldo. Nós vamos orar nesse momento. De repente você tem alguma necessidade, alguém que você saiba que está passando por um problema, algum nome de algum parente seu, vizinho, amigo, não sei, de repente, né? Há tantas coisas que surgem na nossa vida e essa canção é um convite a se render, a entregar. Às vezes a gente quer segurar tanta coisa na nossa mão, a gente quer resolver tanta coisa do nosso jeito, não é verdade? Mas essa canção é um convite. Eu me lanço aos teus pés, né? Eu me rendo ao Senhor. Então que nessa manhã você possa entregar por completo aquilo que traz aflição para você, aquilo que aflige o teu coração. Você entregue e fala: Senhor, eu não consigo mais, está na tua mão.
Jesus, não tem mais jeito, eu já tentei de tudo. De repente você já pensou isso. Então diga para o Senhor: Deus, agora é com o Senhor. Eu já fiz a minha parte, já corri de um lado, já fiz do outro. Agora está na tua mão, Senhor. Resolve para mim. Abre essa porta, cuida, sara, né? Cura as feridas. Há tanta coisa, né? Que a gente tem vivido, que a gente sabe que outras pessoas têm passado. Então vamos nos lançar na presença do Senhor. Se você puder, fique de joelhos, tá bom? É um costume nosso, mas se você tiver problema na coluna, no joelho, fique à vontade, sentado ou de pé, como você quiser, tá bom? Mas vamos clamar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesta manhã. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que verteu seu sangue na cruz ali, Senhor, verteu seu sangue pelos nossos pecados, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, peço ao Senhor, meu Deus, peço ao Senhor, meu Deus, pela Igreja Batista de Vila Diva aqui, Senhor. Peço ao Senhor pelos pastores que lideram a igreja, pastor Rodrigo Capuz, pastor Ricardo, Senhor. Peço ao Senhor, meu Deus, pela tua igreja aqui, pelas situações, Senhor. Situações que muitas das vezes desconhecemos, Senhor. Pela qual a membresia da tua igreja tem passado, Senhor. Peço ao Senhor, meu Deus, meu Pai, entra com providência, Senhor. Aqueles que passam e têm aí, estão talvez angustiados por alguma situação, Senhor. Como foi lida aqui, Senhor, que és o Senhor que nos dá a paz, Senhor. Que venha ser a paz do Senhor sobre a vida desses que se encontram angustiados, entristecidos, Senhor. Porque consolador és o Senhor, meu Deus. Consolador és o Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. E que nós não venhamos perder o foco, Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, esquecer de quem és o Senhor e que fizestes o Senhor pelas nossas vidas, Senhor. Mesmo nós não sendo merecedores, Senhor, dos feitos do Senhor, meu Deus. Peço ao Senhor, abençoa, Senhor. Seja as bênçãos do Senhor por aqueles que passam por uma certa dificuldade dia a dia, em seus trabalhos, Senhor. Seja o Senhor ali entrando com providência, seja o mover do Senhor suprindo ali as necessidades, Senhor. Entra com providência diante das necessidades, Senhor. Necessidades materiais, necessidades sociais, Senhor. Seja o Senhor entrando com providência, seja o mover do Senhor ali, financeira, Senhor. Tira toda barreira, tira todo impedimento, todo bloqueio, Senhor. Tudo aquilo que está querendo causar dano, Senhor. Damos uma voz aqui repreendendo em nome do Senhor Jesus toda obra maligna que intenta sobre o povo do Senhor, meu Deus. Clamamos ao Senhor nesse momento, nesse período, Senhor. Aqueles que se encontram também enfermos, Senhor. Aqueles que se encontram enfermos, seja o Senhor ali, Senhor, porque médico dos médicos és o Senhor, meu Deus. Entra com providência ali, removendo toda enfermidade, seja ela física, seja espiritual, Senhor, porque querendo o Senhor, quem impedirá os feitos do Senhor, meu Deus? E a quem clamaremos, Senhor? A quem recorreremos senão ao Senhor? Quando ali a medicina já chegou no seu limite, Senhor, mas sabemos que a última palavra vem dos lábios do Senhor, meu Deus. Seja o Senhor removendo, curando, Senhor, para que haja, Senhor, para que haja os testemunhos em meio à tua igreja, como já tem ocorrido, Senhor. E isso nos traz uma alegria, Senhor. Isso nos fortalece, Senhor, mediante o operar e os feitos do Senhor diante de tais situações, Senhor. Sim, Senhor, seja o Senhor para com os ministérios da tua igreja, Senhor, os líderes de ministérios da tua igreja, seja o Senhor abençoando cada um, seja o Senhor edificando, seja o Senhor direcionando, Senhor, livra também, Senhor, livra dos laços, dos embaraços,
embaraço, Senhor, aquilo que quer travar, paralisar, Senhor, os ministérios existentes em Tua igreja, Senhor. Não aceitamos, Senhor, não aceitamos nenhuma obra do adversário, Senhor, que intenta contra a Tua igreja, porque estamos firmados diante da Tua palavra, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão diante da Tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Seja o Senhor, meu Deus, seja o Senhor se fazendo presente também para com a Vila Diva aqui, os vizinhos da região, Senhor, vizinhos da frente, vizinhos do lado direito, do lado esquerdo, de trás, que muitas das vezes nós não temos a oportunidade de conhecer, Senhor, mas que o Senhor venha agir também sobre esses lares, sobre essas famílias, sobre as nossas famílias também, sobre os nossos filhos, Senhor. Cuida, coberta, guarda, proteja, Senhor. Livra dos olhos invejosos, Senhor. Livra de todo intento de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, espiritismo que quer iludir, que quer tomar, que quer ceifar, Senhor. Repreendemos em nome do Senhor Jesus, porque só o Senhor é o Deus poderoso para fazer sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, nossos entes queridos, Senhor. Sim, aqueles que amamos, Senhor, aqueles que foram também gerados por nós, Senhor. Seja o Senhor ali, Senhor, cuidando, Senhor. Cuida também como filhos seus que são, Senhor. Não os desampare, Senhor. Livra ali dos vícios, Senhor. Livra dos acidentes, Senhor. Livra do homem maligno, da mulher maligna, Senhor. As crianças, Senhor, como tivemos aquela festa abençoada ontem aqui, Senhor, onde tivemos uma alegria, Senhor, que transbordou em nossos corações, Senhor, ver aquelas crianças aqui, Senhor, participando, alegres, Senhor. Sim, Senhor, continue sobre a vida, guardando cada uma delas, Senhor, protegendo, que muitas das vezes, Senhor, são vítimas, Senhor, vítimas inocentes, que nem mesmo sabem o que está se passando, o que está acontecendo sobre as suas vidas, Senhor. E só mesmo o Senhor, meu Deus, só mesmo o poder advindo do Senhor para livrá-las de tais situações, Senhor. E sim, Senhor, creio no Senhor para assim fazer sobre a minha vida, sobre a vida desses que estão aqui, daqueles que por algum motivo nessa manhã, Senhor, não puderam estar aqui nesse momento, tendo essa comunhão, essa oportunidade, esse momento único, Senhor, que o Senhor tem proporcionado para nossas vidas, Senhor, a qual, Senhor, temos que valorizar esses momentos, Senhor, esses momentos que o Senhor tem falado aos nossos corações, esses momentos que o Senhor tem nos dirigido, Senhor, esses momentos que através do Senhor tem cuidado e abençoado as nossas vidas, Senhor. E nada, Senhor, nada é melhor e maior, como diz a Tua palavra, Senhor, que mais vale estar aqui do que no mundo aí afora. Nada pode pagar isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Graça e paz, irmãos. Temos um aviso de atividade excepcional, especial desta semana, que é o encontro de casais. É o outro slide. Isso. É o encontro de casais, que é no próximo sábado, dia 23 de outubro, a partir das 18 horas. Né? Todo mês estamos tendo esse encontro, que são para os casados, e também podem vir os que estão noivos, e aqueles que também estão namorando, né? Que são instruções já para você que vai se preparar para o casamento. Então, no próximo sábado, a partir das 18 horas. Vamos entregar os dízimos e as ofertas. Vamos ler lá um texto lá em Gênesis 1, versículo 26, que diz assim, deixa eu ver na minha Bíblia, que diz assim, Gênesis 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O que esse versículo ele quer dizer? Que Deus nos dá várias coisas, inclusive a natureza, inclusive os nossos bens, para o ser humano administrar, cuidar. E todo o bem financeiro que nós temos, foi Deus que nos concedeu. Se de repente alguém acha, olha, eu consigo meus bens materiais por conta própria, né? Inclusive pessoas que não têm fé em Deus, até essas são abençoadas e alcançadas, porque é Deus que nos dá saúde,
que nos dá as condições de trabalho, para quem é aposentado, que te deu condições de trabalho há anos atrás, mas tudo provém de Deus. E todos esses recursos nós administramos em prol de Deus. E também o dízimo e a oferta é uma obediência, ou seja, você administra e você obedece a Deus, crendo que Deus dá tudo aquilo que você precisa. Nós não podemos deixar no nosso coração qualquer sentimento de dúvida. Você achar de repente, olha, eu tenho os meus bens, se eu der oferta, se der o dízimo, eu não vou ter para o meu dia a dia, que eu sei que as situações com certeza não são fáceis. Às vezes você tem muitas contas e dificuldades, mas peça a Deus sabedoria e peça a Deus também que te abençoe. Então, quando você entrega o dízimo e a oferta, você está confiando que Deus vai te orientar e vai te abençoar também nessa parte financeira. Então, vamos orar consagrando os dízimos e as ofertas, que os irmãos poderão entregar no gasofilácio daqui a pouco, e também que você tem entregue durante a semana. Às vezes tem irmãos que faz transferência bancária, mas tudo Deus tem recebido. Vamos orar realmente pedindo para a nossa vida financeira, crendo que Deus é um Deus que pode abrir portas, é aquele que pode dar tudo aquilo que você necessita, você e a sua família. Vamos orar consagrando os dízimos e as ofertas. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, em primeiro lugar, que o Senhor tem concedido todas as bênçãos que precisamos, inclusive as bênçãos materiais, Pai. Te agradecemos pelo nosso trabalho, pelo pão de cada dia, pelo nosso negócio. Te agradecemos por aquele irmão, de repente, que hoje é aposentado, mas que o Senhor sempre o cuidou, deu a provisão financeira. Nós te agradecemos, entregamos os dízimos e as ofertas nessa confiança, nessa gratidão, que o Senhor é um Deus bondoso, que nos dá várias bênçãos para nós administrarmos, ó Deus. Se alguém está com dificuldade nessa área, por falta de emprego, por alguma dificuldade nos seus negócios, nós pedimos a bênção do Senhor nesse momento, que o Senhor abra portas, abra caminhos, dê soluções, traga clientes, traga oportunidades de emprego, dê as condições sobrenaturais para aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, nos dê sabedoria em cada situação financeira e cada situação de trabalho. E também eu quero pedir que o Senhor continue dando sabedoria à administração da igreja Batista em Vila Diva, para que possamos estar cumprindo nossas obrigações perante o governo, perante aquilo que nós compramos, e também perante missões, perante a obra de anunciar o Evangelho nesse bairro. Deus, tudo aquilo que nós temos colocado diante do Senhor, o Senhor tem nos dado os recursos financeiros, Pai. Como o Senhor nos deu ontem, por exemplo, para a festa das crianças, o Senhor nos deu tudo aquilo que nós precisávamos. E cada necessidade da igreja tem sido suprida. Mas eu peço que o Senhor continue, através do Espírito Santo, dando sabedoria a todos aqueles que administram. Por isso nós consagramos esses dízimos e as ofertas na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar de pé. Os irmãos que trouxeram seu dízimo e a sua oferta podem consagrar ao Senhor nesse momento. E também as irmãs da intercessão estarão junto ao gasofilácio. Você também pode estar entregando seu pedido de oração, enquanto nós louvamos a Deus com mais um cântico. Glória a Deus, reina em mim. Amém? Sobre toda a terra, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em
seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Só a igreja. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar. Vem reinar em mim, Senhor. Aplauda ao Senhor, amém? Amém, louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. E queria chamar o irmão Disseu para nos conduzir num momento de oração pela campanha de missões nacionais. Nossa igreja, você sabe, nós estamos nesta campanha de missões nacionais. A cada culto de domingo à noite está sendo vendido, né, torta, salgado. Alguns irmãos estão contribuindo e já quero deixar nossa palavra de gratidão também pelo seu esforço, a sua dedicação, porque todos esses recursos nós vamos enviar para missões nacionais, para os missionários, né, para que eles continuem pregando a palavra de Deus. E nós estamos com essa missão, né, de também realizar esta campanha. Estamos, na verdade, realizando. Então, nós separamos também sempre um momento de oração. À noite a gente sempre tem uma peça, sempre tem um vídeo, mas por conta do culto da manhã ser um pouquinho mais curto, mas a gente ora, né, para não se esquecer desta ação tão importante que a igreja realiza. E, né, nós temos falado aqui as formas de você poder ajudar, que é orar primeiramente. Quem tem orado, né? A gente precisa de oração, que você ore por missões nacionais, né, para que a palavra de Deus chegue a todo o Brasil. Claro que a gente sabe que precisa chegar no mundo inteiro, né? Mas a campanha aqui especificamente pelo Brasil. Contribuindo também é uma maneira de você ajudar, né, aquilo que Deus colocar no seu coração. E também indo, nem de repente todo mundo consegue. Mas quer ver um exemplo? Ontem nós tivemos a festa do Dia das Crianças. E foi uma festa maravilhosa. Superou as nossas expectativas, de verdade, irmãos. Porque em meio a tanta situação difícil que nós estamos vivendo, passamos aí, vamos chegar a quase 2 anos, né, de pandemia, e tivemos aqui mais de 100 crianças, sem contar os voluntários que ajudaram. Então que Deus abençoe todos os irmãos. A gente não menciona nome, porque senão esquece de algum que foi fundamental, né, que estava ali nos bastidores, que foi tão importante quanto aqueles que estiveram na linha de frente, né, nesse sentido. Então, o nosso agradecimento a todos os voluntários. E a gente sabe que essas crianças, essas famílias, elas são alvo do amor de Deus, né? É um campo que a gente pode semear, que pode não, corrigindo, que estamos semeando para colher frutos. Então nós temos que orar. Projeto Recriar, ele tem esse intuito de pregar a palavra de Deus. E nós sempre oramos com essas crianças. A gente tem um tempo de oração com elas. E a gente precisa que a igreja ore por isso. E olhe com muito carinho. Dá trabalho? Dá, né? A gente não gosta de trabalho, às vezes, né, precisa abrir mão do nosso tempo, de alguma coisa assim. Dá trabalho, irmãos, mas
a nossa igreja, você precisa entender isso, ela precisa cumprir o ID de Jesus. E por mais que dê trabalho, no bom sentido da expressão, né? Dá trabalho assim para os voluntários, tem que abrir e fechar a igreja, depois limpar, essas coisas todas faz parte. Mas nós temos um alvo, que é pregar a palavra de Deus. E nós estamos usando as nossas dependências, nós estamos usando a nossa igreja para alcançar mais pessoas, mais vidas. Então, envolvido nisso tudo, então o irmão Disseu vai orar, né, por campanha de missões nacionais, pelo trabalho de ontem, né, agradecer a Deus e também que Deus nos dê cada dia mais estratégias para alcançar as crianças, as famílias, porque não é só as crianças, né, mas também as famílias. E eu fiquei imaginando ontem aqui, nós só permitimos as crianças entrarem, né, os pais não puderam participar. Se os pais tivessem entrado, né, não ia caber aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas as crianças ouviram a palavra, receberam uma lembrancinha, um brinquedinho, tomaram um lanche aqui. E eu quero agradecer as orações dos irmãos e as contribuições, você que fez algum tipo de doação, que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Então vamos orar, irmãos. A palavra do Senhor diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Senhor, ó Deus eterno, nós declaramos nesse momento, Pai, que o teu Filho amado, Jesus Cristo, é realmente, Senhor, a única esperança que nós podemos ter nesse mundo, Senhor. Ó Deus, o teu Filho amado, aquele que ficou, Senhor, em sofrimento, ó Pai, em favor das nossas vidas, da salvação das nossas almas, Senhor. É a Ele, Senhor, que nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. E que nobre trabalho, Senhor, é o dos missionários, Senhor, o de missões. Aqueles que levam, Senhor, a palavra do Senhor aos confins da terra. Ó Deus, nós neste momento, Senhor, queremos colocar, ó Deus, diante do Senhor, todos os missionários, Senhor, que têm essa incumbência realmente de levar a Tua palavra, Senhor, àqueles necessitados, aqueles que estão desesperados, Senhor, aqueles que estão sem ânimo, Senhor, aqueles que não têm esperança, Senhor. Ó Deus, que eles, através da Tua palavra, colocada na boca desses missionários, Senhor, possam entender que Jesus Cristo é realmente a única esperança que temos para a nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida. Obrigado, Senhor, por cada recurso, Senhor, que o Senhor tem abençoado para que chegue até estas vidas, até esses trabalhos, Senhor. Obrigado, Senhor, também, Pai, pelo trabalho que nós tivemos ontem aqui, que também foi um trabalho de missões, Senhor. Ó Deus, onde foi pregado o Evangelho, onde foi falado, Senhor, aquelas vidas daqueles pequeninos, ó Deus, que ainda estão em tenra idade, para olhar para o Senhor e saber que Tu és realmente, Senhor, a única esperança para nós e também para eles, Senhor. Ó Deus, dá-nos a graça, Senhor. Dá-nos, Senhor, ó Deus, a sabedoria, o entendimento, Senhor. Dá-nos, Senhor, o conhecimento, Senhor, da Tua palavra, no Espírito Santo, para que nós possamos ser, cada um de nós, aqui, nesta igreja, Senhor, sermos um missionário, Senhor. Possamos levar a Tua palavra, que possamos, ó Deus, com destemor, falar do nome de Jesus Cristo, da Sua misericórdia, Senhor, e de tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós até hoje, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque de nós não temos nada, Senhor, nada. Somos pequenos, ó Deus. Mas se o Senhor estiver conosco, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Então, ó Deus, nos capacite, Senhor. Nos dê, Senhor, sabedoria vinda do Santo Espírito do Senhor, para que nós possamos, Senhor, junto com a Tua igreja, Senhor, levar a Tua palavra e que as vidas sejam, Senhor, consagradas ao Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.
Glória a Deus. Irmãos, tem alguém nos visitando nesta manhã, primeira vez? Todo mundo já é de casa? Muito bem, estou feliz de ver o irmão Alésio ali conosco, né? Que Deus abençoe toda a família, viu? Vamos meditar na palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 9, nós vamos ler do verso 19 até o 31. Eu falei do irmão Alésio, mas é claro, né, irmãos? Eu amo todos os irmãos, hein? Não vão ficar com ciúmes. Estou brincando, né? A gente se sente feliz de ver todos vocês aqui, né? Cada domingo é uma expectativa, é um momento único, né, de estarmos juntos na casa do Senhor. Todos já abriram Atos, capítulo 9. Nós vamos dar sequência no texto que estamos aí estudando, passo a passo, capítulo por capítulo, texto por texto. E incentivo os irmãos a estarem lendo, né, em casa o livro de Atos, é muito importante. Paralelamente, o livro de Lucas também foi escrito por o mesmo autor. Então, é importante a gente ler a palavra de Deus. Todos acharam, amém? A palavra do Senhor diz assim: e depois de comer, recuperou as suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Verso 22. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viam em Damasco, e demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade, a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero falar com os irmãos, baseado nesse texto, o tema sobre uma vida transformada. Se você olhar um pouquinho desse texto que nós lemos, no capítulo 9, a partir do verso 1, nós vamos ver a conversão de Saulo. E a gente sabe que o maior milagre que pode existir na vida de uma pessoa não é uma cura física, apesar de ser um milagre. Não é Deus abrir uma porta de emprego, apesar de ser um milagre. O maior milagre que um ser humano ele pode ter na sua vida é a salvação. É a transformação de vida, é a sua conversão.
E é muito bom a gente refletir sobre isso, porque às vezes a gente passa tantas lutas, tantas dificuldades, que a gente até esquece de agradecer pela salvação. A gente começa a pedir pelo emprego, pelas pessoas, pela família, pela situação de casa. Não tem nada de errado nisso. A gente tem e deve continuar clamando, pedindo, orando por essas coisas. Mas, em determinados momentos da nossa vida, nós não podemos se esquecer que o maior milagre que Deus já fez e pode fazer na vida de um homem é a sua salvação. E aqui nesse caso, nós vemos, pelo menos a conversão de Saulo, um dos maiores milagres que poderia existir na vida de um homem. Se você olhar comigo aí, né, pegar um pouquinho antes, no capítulo 9 mesmo, você vai ver que Saulo, ele perseguia os cristãos. E não era uma perseguição tranquila, era uma perseguição dura sobre a vida daqueles que seguiam a Jesus. Saulo, ele tinha permissão para torturar, para prender os cristãos. E aí, então, ele tem a sua conversão e essa mudança de vida radical na sua vida. Interessante, uma pessoa que antes perseguia os cristãos, agora começa a ser perseguido. E é justamente isso, meus irmãos, que às vezes acontece na nossa vida. Eu não sei se você nasceu num berço evangélico, como a gente costuma dizer, ou seja, se você nasceu num lar cristão, onde seu pai, sua mãe, seus avós já iam na igreja. Mas é uma diferença quando a pessoa, a família dela não frequenta uma igreja e ela se converte. Alguém já viveu essa realidade? Quando a família não é evangélica, de repente os pais, os avós, deixa eu ver, levanta a mão assim. Olha, bastante gente, pelo menos a grande maioria, né? Então vocês sabem o que eu estou falando, é muito difícil, porque as pessoas não acreditam, às vezes, na conversão, né, da pessoa. Não sei se você passou por isso. Porque quando a pessoa já está num lar evangélico, os pais já trazem as crianças para a igreja e coisa parecida assim, parece que fica mais fácil. A família é de Deus, a família segue a Jesus, mas cada um tem que se converter, né? A salvação é individual. Mas para aqueles que não nasceram num lar evangélico, às vezes as pessoas até duvidam da conversão dela. Mas agora você vai começar a ir na igreja? E é interessante que esse texto aqui, claro que com outras expressões, é mais ou menos isso que estavam falando de Saulo. Mas olha, esse homem perseguia os cristãos. Quem garante que esse homem se converteu? Sabe, coisas que às vezes a gente enfrenta no nosso dia a dia, a nossa vida, as pessoas dizendo, olha, você vai na igreja, agora você mudou de vida. Eu passei por isso. Na minha juventude, né, eu vivia na rua, saía de noite, saía de madrugada, chegava no outro dia, era uma bagunça total. E havia momentos ali com os meus colegas de rua, ali, né, que a gente passava o dia na rua, eles duvidavam, falavam, mas agora você virou crente, vai para a igreja. Foi uma fase bem difícil. Eu acho que uma grande parte aqui também já passou por isso. E Saulo, ele também passou por essa realidade. Mas não foi por isso que ele deixou de seguir a Jesus. Não foi por essa situação, né, de talvez criticarem. Aqui, vocês viram, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre esse detalhe. Não falaram só mal de Saulo, mas quiseram matá-lo. Olha que crueldade, né? E a gente olha para a Bíblia e pensa que tudo é perfeito, né? Mas olha só, aonde já se viu as pessoas quererem assassinar uma pessoa? Isso, até humanamente falando, já é errado, né? Que dirá os judeus naquela época, aqueles líderes religiosos que perseguiram Saulo dessa forma, queriam matá-lo. Ao ponto dos próprios discípulos de Saulo descerem ele, né? Aqui como diz aqui a palavra, descerem ele pela janela para que ele fugisse. Olha só a situação, meus irmãos. A que ponto chegou? Mas Saulo, ele demonstra, nesse texto aqui,
que realmente ele tinha uma vida transformada. E eu penso que quando nós também já nos convertemos, seja um mês, um ano, 5, 20 anos, nós também precisamos, através das nossas atitudes, do nosso comportamento, também demonstrar que nós temos uma vida transformada. Vale a pena dizer que, assim, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Perfeito, que a Bíblia mostra, só existe um. Quem foi? Jesus. Esse sim não teve erro, a Bíblia declara que ele não teve pecado. Jesus não errou em nada, nada mesmo. Agora, os outros que estão na Bíblia, nós, com certeza não somos perfeitos. Mas nós podemos, no nosso dia a dia, dar uma demonstração que temos uma vida transformada. E aqui, quando a gente olha para esse texto, nós vamos ver um detalhe já importante na vida de Saulo. Por exemplo, a primeira que eu percebi aqui nesse texto é que ele testemunha de Jesus Cristo. Quando você vai lá no verso 20 e 21, já fala isso. Logo, acompanhe comigo, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviram ficaram perplexos e perguntaram: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Olha aqui o comecinho do verso 20, diz: logo começou a pregar nas sinagogas. Assim que Saulo se converteu, assim que ele teve aquele encontro com Jesus, a primeira coisa que ele foi fazer foi pregar sobre Jesus. Que Jesus é o Filho de Deus. E eu penso, meus irmãos, que isso deve ocorrer nas nossas vidas também. De alguma forma, seja o dom que Deus te deu, seja a oportunidade que Deus preparar para você durante o dia, durante a semana, não sei, cada um aqui vive um contexto, nós não podemos perder esta oportunidade de falar que Jesus é o Filho de Deus. Como nós mencionamos e até oramos por isso, ontem, a festa do Dia das Crianças, nós fizemos para levar o Evangelho, levar a palavra de Deus a essas crianças, né, que estão perdidas, tanto quanto adultos e todas as pessoas que a gente sabe que não conhecem a Jesus. Assim como qualquer adulto, as crianças também precisam ouvir do Evangelho. Nós comemoramos o Dia das Crianças, dia 12, oficialmente, e Jesus mesmo, uma das palavras que ele disse foi que a gente não poderia, os discípulos naquela época, impedir as crianças de irem até ele, porque elas eram o reino de Deus. Então nós temos que pregar o Evangelho para todas as pessoas. Eu estou citando a festa das crianças, uma coisa bem prática, que ainda está fresco na nossa memória, que foi ontem. Mas hoje é uma oportunidade de pregar o Evangelho, de ganhar vidas para Jesus. Amanhã também é uma outra oportunidade de pregar o Evangelho para, de repente, alguém que Deus colocar na tua vida, quando de repente você estiver lá na fila de um banco, quando você estiver na fila de um açougue para comprar carne, de repente ali num assunto, numa conversa, é uma oportunidade de nós pregarmos o Evangelho. Agora, né, a pergunta que nós podemos fazer: será que nós estamos pregando o Evangelho? Será que a gente não acostumou com a pandemia, estacionou, dizer: eu vou viver a minha vida do jeito que dá, eu estou fazendo o que eu posso, né, e vamos levando assim, mas até quando, irmãos? Né? Até que ponto a gente vai continuar levando a vida assim? A grande verdade é que Jesus mesmo disse: ide e pregai o Evangelho, está lá em Mateus capítulo 28. E a palavra ide, na verdade, se você for ver a palavra, o significado dela, Jesus quis dizer assim: indo, significa indo, ou seja, em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer hora.
A gente fez uma programação ontem, mas não precisa ser só ontem. Pode ser em qualquer momento. Paulo mesmo disse, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Então, a gente precisa estar discernindo as oportunidades que Deus coloca para nós. E se, de repente, por acaso, alguém não está evangelizando, não está pregando o evangelho, a gente precisa pedir para Deus e dizer, Deus, usa a minha vida. Eu quero pregar o evangelho. Eu quero falar do amor de Deus, eu quero falar do reino de Deus, eu quero falar da salvação, eu quero falar do que Jesus fez um dia por mim. E assim a gente vai sendo usado por Deus, assim como Saulo foi. Diz aí, e logo pregava nas sinagogas. Era um homem ativo. Saulo poderia, eu tive um encontro com Jesus, foi maravilhoso, estou salvo, né? E ter ficado por ali. Mas a palavra diz que logo, depois da sua conversão, logo, no mesmo instante, no mesmo momento, no outro dia, ele já estava nas sinagogas, falando que Jesus era o Filho de Deus. Isso para nós, meus irmãos, deve alertar o nosso coração e, com certeza, dizer que nós também precisamos pregar o Evangelho. Se você tem uma vida transformada por Deus, e com certeza todos que já aceitaram Jesus têm uma vida transformada. Às vezes a gente só precisa ajustar algumas coisas, né? Às vezes só precisa corrigir alguns detalhes aí da nossa vida cristã, deixar o pecado, ter comunhão com Deus, ter intimidade com o Senhor. Algumas coisas precisam ser alinhadas com Deus, mas você tem uma vida transformada. O apóstolo Paulo mesmo, ele disse, né, que ele era uma nova criação, uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós somos essas pessoas também. Nós somos uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma novidade de vida. E essa novidade de vida, se você não está tendo, precisa orar nessa manhã. Você precisa orar. Deus, me ajuda. Porque às vezes algumas pessoas dizem assim, mas eu não sei pregar o evangelho, pastor. Como que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Irmão, a nossa própria vida é um testemunho. Às vezes é difícil. Às vezes, né, é um estreito que a gente passa. Mas Deus quer usar a sua vida. Amém, meus irmãos? Uma outra coisa que a gente aprende aqui de uma vida transformada, além de ser testemunha, de falar, você precisa estar preparado para todo tipo de oposição. É o que o texto aqui nos fala no verso 23 e 24. Olha só aí na sua Bíblia. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Olha só, dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Olha só, meus irmãos, isso aqui é muito forte. Você já teve perseguição? Se você é um bom cristão, com certeza. Se você quer realmente viver ali a palavra de Deus, se você quer levar o evangelho de Jesus, né, no seu coração, na tua vida, você vai sofrer perseguição. E aqui Saulo, né, nesse contexto que ele viveu, foi uma grande realidade. Queriam matá-lo. E diz aí a palavra, outras versões pode estar diferente, mas as pessoas que queriam matá-lo vigiavam a porta lá dia e noite, para uma hora pegar ele distraído, né? E às vezes acontece isso, né? Se é perseguido, a gente é perseguido assim. Tem gente que fica observando a sua vida, acorda, já quer ver você, vai dormir, quer ver você, para saber, né, o que fazer contra você. Já passou por isso? Com certeza, né? Tem os infelizes da vida que fica assim, perseguindo a gente, que fica lá, né? Vou ver, se tropeçar, eu vou falar. Se fazer isso, eu vou falar, né? Tenho certeza que você já passou por isso. Eu passo por isso. Você passa também, né?
Se a gente quer realmente não dar um bom testemunho, como eu disse, ninguém é perfeito, ok? Mas se a gente quer dar um bom testemunho, viver a palavra de Deus, fazer a vontade do Senhor, querido, querida irmã, você vai sofrer perseguição. Vai acontecer. E Saulo é a maior demonstração disso, meus irmãos. Que ele foi perseguido porque ele tinha uma vida transformada. Agora, a gente também pode pensar o quê? Se nada está acontecendo nesse tipo, então você precisa abrir seus olhos. Se ninguém está te incomodando, se ninguém está te perseguindo, não que a gente queira, tá bom? Mas se nada disso está acontecendo, então, talvez, né? Tua vida não está incomodando nem o inferno. Né? O diabo, de repente, está aplaudindo. É desse jeito que eu gosto. Porque se não está incomodando ninguém, nem o diabo e os demônios, né? E olha só, não precisa abrir, mas escute com atenção, o que diz em 1 Pedro, capítulo 4, aonde diz, no verso 13, mas alegrem-se, escute isso, mas alegre-se, a gente quer se alegrar só com coisa boa, né? Mas vamos lá, vamos aqui para o texto. Mas alegrem-se à medida que participarem dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Espera aí, não acabou. Verso 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, escute isso. Felizes são vocês, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amém, meus irmãos? É você se alegrar no Senhor. Você está sendo perseguido, alguém está te insultando, alguém está te criticando. Ué, faz parte. Não tem outra palavra, né? Faz parte, irmãos. Saulo foi perseguido. Quem somos nós a não serem também? Escute isso. Jesus foi perseguido. Você acha que eu e você não vai ser? Nós somos a menina dos olhos de Deus. Sim, mas se Jesus também sofreu perseguição, meus irmãos, a gente também vai passar por isso. Ai, pastor, mas está difícil, está uma luta, está complicado. Vamos olhar para os personagens da Bíblia, aonde mesmo a gente lembra que Neemias passou por isso. Vocês lembram? Quem já estudou o livro, né? Quem já leu, se você não leu, sugiro aqui, leia o livro de Neemias todinho para você entender o que ele passou. Neemias fazendo a obra de Deus, se levantou contra ele, Tobias, Sambalate, criticando o que ele estava fazendo, perseguindo Neemias, fazendo a obra de Deus. Ele não estava, como a gente usa essa expressão, né? Não estou roubando, não estou matando, né? Ele estava fazendo a obra de Deus. Chegou uma situação que quiseram preparar uma cilada para Neemias. Eu só estou aqui relembrando o texto para os irmãos. Chega lá Tobias e Sambalate, convida ele. Cuidado com convites, hein? Aí convida ele para, vem aqui, Neemias. Vamos conversar um pouco. Cuidado com o convite que você recebe aí no teu dia a dia. Às vezes é uma cilada. E aí Neemias fala assim, não, eu não vou perder tempo com conversinha, não. Eu tenho uma obra para realizar. É isso que Neemias fala. E a gente tem que entender, meus irmãos, que lá naquele contexto, as pessoas queriam prejudicar Neemias fazendo a obra de Deus. Olha quantas pessoas, sem lembrar de outras, mas existem na palavra de Deus, pessoas que foram perseguidas duramente por fazer a obra do Senhor. Agora, né, a gente precisa entender que nós temos um propósito aqui nessa terra. Não é só receber milagres, né, não é só acontecer coisa boa, às vezes vai acontecer coisa ruim também. A gente não quer passar por certas coisas, mas às vezes vai acontecer, meus irmãos. Para quê? Para fortalecer a nossa fé.
para realmente ver se nós somos seguidores de Cristo. Porque a pior coisa, entre várias, é você ser perseguido. E aí é onde muitas vezes a sua fé vai ser testada. Porque com certeza muitas pessoas, por serem perseguidas, elas falam assim, ah não, está demais, eu não consigo, vou deixar, vou parar. E aí abandona o caminho de Deus, abandona a comunhão com o Senhor, né? Porque não conseguiram ser firmes. Mas aqui Saulo, na sua experiência, ele demonstra que ele foi firme na sua decisão, na sua conversão realmente foi verídica, vamos dizer assim. Porque mesmo diante de uma perseguição, ele continuava pregando o Evangelho. Ele continuava fazendo a vontade de Deus. E a gente também precisa, meus irmãos, no dia a dia, viver essa realidade da nossa conversão. Por último, uma outra questão que a gente aprende aqui desse texto, é que uma vida transformada, ela vai receber ajuda de outras pessoas. E isso é muito importante, porque, veja bem, eu acredito que uma das coisas que fortaleceu até Saulo, o ânimo dele mesmo, né? Porque imagine só, ele ouvindo, olha, as pessoas querem matar você, Saulo. Se você ouvisse isso, como que você iria lidar com uma situação dessa? Se fosse você, no lugar de Saulo, que falasse assim, olha, eu vou matar você, olha, você está sofrendo perseguição e alguém vai tirar a sua vida. Como você reagiria a isso? Às vezes, sozinho a gente não vai enfrentar e conseguir superar. E aí Deus levanta pessoas que nos ajudam. Pessoas de oração. Pessoas que falam assim, olha, estou orando por você. Olha, eu sei o que está acontecendo, mas eu estou orando pela tua vida, isso te dá um ânimo. Olha, Deus é contigo, seja forte, seja corajoso. E foi isso que aconteceu na vida de Saulo, meus irmãos. Quando a gente olha aqui para o verso 27, olha aí na sua Bíblia, por gentileza, diz, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Olha para cá. Então, Deus colocou na vida de Saulo um homem. Quem é esse homem? Barnabé. Que talvez, mesmo Saulo ali ter tido uma grande conversão, não seria suficiente para dizer, olha, eu me converti, né? É como você falar de você mesmo. Mas aí Deus levantou aqui Barnabé, e tem até um hino que a gente canta, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Também chamado homem da consolação. Por que isso? Porque com certeza Saulo, quando estava ouvindo, olha, Saulo, estão querendo te matar. Vinha lá Barnabé e dizia assim, não, calma Saulo, você é um instrumento de Deus. Aí Saulo, puxa, que bom Barnabé que você falou isso, hein? Vamos em frente. Aí Saulo ouvia outro falando, olha, Saulo, toma cuidado, quando você sair, olha para a esquina, olha para um lado, antes de você chegar na sinagoga, fica com os olhos bem abertos. Aí Barnabé, Saulo, vai lá, Deus é contigo, hoje você vai pregar o evangelho ousadamente. Estão entendendo, irmãos, a importância? Quando Deus levanta outras pessoas na nossa caminhada, e é necessário. Porque às vezes as forças, às vezes acabam, né? Você é ser humano. E você às vezes quer levar a palavra de Deus, você quer ser um testemunho lá no seu trabalho, mas às vezes a opressão é tão pesada, que não é só de pessoas, mas o diabo também, não se esqueça disso. Nem coloquei hoje aqui o diabo, deixei hoje ele de fora. Mas só lembrando, né? Vamos lembrar desse camarada, né? Vamos lembrar aí dele, vamos, vai. Tem ele também, não se esqueça. Que às vezes lá oprime você para se desanimar, deixar a obra de Deus, não fazer sua parte. Enfim, meus irmãos, mas em nome de Jesus eu creio que Deus, Ele levanta homens, mulheres para caminhar conosco. Amém, meus irmãos? Então nós vamos orar, né? Pedindo a Deus que nos ajude nesta vida transformada. Assim como Saulo foi um grande homem de Deus, nós também possamos ser
no nosso dia a dia. Amém, meus queridos? Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe nossa vida. E que Deus nos dê um dia abençoado. Vamos orar. Feche seus olhos. Abaixe a sua cabeça. E permita o Senhor ministrar algumas coisas no teu coração nesta manhã. Eu quero te dizer que nós já somos pessoas transformadas, já somos. Você já tem Jesus, você já tem o Espírito Santo. Mas você precisa se lembrar que nós temos uma missão, que é pregar o Evangelho. Por favor, não se acomode. De alguma forma, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, na rua, no comércio, peça ao Senhor sabedoria e estratégia para você ser um instrumento nas mãos dele. Saulo diz a palavra que logo depois da sua conversão, ele saiu pregando o Evangelho. E assim deve ser todos nós. Mas às vezes as lutas, os problemas, elas se levantam e às vezes querem nos desanimar. E de repente você está vivendo essa situação na tua vida. Está enfrentando oposição, sendo oprimido pelo diabo. E aí você diz, pastor, eu não tenho força. Sabe? Saulo passou por isso, as pessoas queriam matá-lo. Mas Deus levantou Barnabé, o homem da consolação, que talvez dizia para ele, Saulo, continue orando, continue buscando a Deus. Saulo, não ouve essas coisas não, Saulo. Segue firme, você tem uma missão, Deus te levantou. Saulo, se lembra lá da sua conversão, indo lá para Damasco? Quando Jesus apareceu para você, talvez foram palavras de Barnabé dizendo para Saulo. E aí Saulo ia se enchendo de alegria, dizendo, puxa, Barnabé mesmo, hein? Verdade, eu tive encontro com Jesus. Ele me salvou. Ele me deu uma missão. Então eu vou continuar seguindo, firme nessa missão, Barnabé. Obrigado por essas palavras. Como foi importante Barnabé na vida de Saulo. E talvez você precise também de alguém assim nesta manhã. De um Barnabé. Peça para Deus. Deus, eu preciso de um Barnabé porque às vezes meus braços já estão tão cansados. Deus, eu preciso de um Barnabé que ore por mim porque eu não consigo nem mais orar. Deus, eu preciso de um Barnabé que realmente fale palavras que me dê ânimo. De repente seja a sua situação. Então peça ao Senhor, Deus, prepara um Barnabé. Ou quem sabe você também pode ser um Barnabé na vida de alguém. Então peça para o Senhor, Deus, eu quero ser também alguém que incentiva, que anima os teus servos, os teus filhos, tuas filhas. Me dá palavras para dizer para de repente algum Saulo. Agora inverta, né? Que você seja o Barnabé. Que você possa falar, Deus, me dá palavras para dizer para algum Saulo aí que está perto de mim, dizer, olha, continua, Deus é contigo, seja forte, continua nessa missão, Deus vai te fortalecer. Deus, eu quero ser um Barnabé para orar por algum Saulo. Quem sabe seja a sua situação. Há duas opções, você pode nessa noite, nessa manhã, falar com o Senhor no seu contexto. Ou você precisa de um Barnabé, ou você pode ser um Barnabé. Veja o que o Espírito Santo está falando no teu coração. Oh Deus, em nome de Jesus, nesta manhã aqui estamos. Nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos ensina, que nos edifica, Pai. Obrigado, ó Deus, porque nesse texto que nós vimos, Saulo, ele pregava a palavra ousadamente. Ele ia nas sinagogas, ele ia passando, aproveitando as oportunidades, mas por conta disso, as pessoas o perseguiam, queriam matá-lo, mas o Senhor levantou o Barnabé. E eu penso, ó Deus, Barnabé ali do lado de Saulo. Saulo, não fica triste não, vamos orar, dá a tua mão aqui. E é isso que o Senhor está fazendo isso com você. Não fica triste não. Talvez a opressão que você está vivendo, a luta está sendo difícil, mas continua fazendo a obra do Senhor, não deixa não. Foi Deus que te levantou,
Foi Deus que te colocou, foi Deus que plantou você ali. Então siga firme, fazendo a vontade do Senhor, porque existem Barnabés que estão dizendo para você, continua, Deus vai usar a tua vida, porque existe Barnabé do teu lado que está orando por você, e às vezes você nem sabe, mas existem pessoas que estão orando pela sua vida, para que você seja fortalecido, para que você seja animado diante das lutas. Oh Deus, o Senhor conhece o coração de cada cada pessoa que está aqui. Ou que nós sejamos como Barnabé, dizendo para alguém, com nossas palavras, dizendo, pondo a mão no ombro, como um verdadeiro amigo, e dizendo, olha, Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai mostrar um caminho para você. De repente, né? Cada um aqui está vivendo uma situação, Senhor. Então que a tua palavra complete no nosso coração o que estamos vivendo. E que o Senhor nesta manhã nos ajude, nos abençoe a continuar fazendo a tua obra, a testemunhar da tua palavra, a testemunhar do amor de Deus, o que um dia Ele fez por nós, nos trazendo salvação, perdão de pecados e nos garantindo a vida eterna. Ajuda-nos, Pai, a pregar o Evangelho. Oh Deus, nos fortalece mesmo diante de tantas opressões, tantas perseguições, Deus. Fortalece a nossa vida, nos dá ânimo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a superar todas essas circunstâncias que muitas vezes se levantam para nos prejudicar. Oh Deus, da mesma maneira que o Senhor coloque Barnabé no nosso caminho, para que sejam pessoas que estejam orando por nós e vice-versa também, que a gente ore por eles ou por elas. É isso, a vida da igreja, Pai. Cada um se fortalecendo uns aos outros. Abençoa cada um de nós, dá ânimo para o teu povo e abençoa esta igreja. A gente continue fazendo a tua obra hoje e sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. E o povo de Deus diz, aplauda ao Senhor, Deus abençoe. Foi bom ver vocês. Te vejo no próximo domingo, Deus abençoe. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus.